Então, a ideia de hoje é fazer aplicações de modelação matemática. Tudo bem. Primeiro, antes de ir para isso, então vamos fazer dois exemplos. Como eu falei, as pessoas que não estão, vai ser uma aula um pouquinho mais curtinha, ou seja, só uma vez, 30 minutos, 40 minutos. Eu vou deixar uma lista sobre isso, né? Espero que vocês tenham feito as listas e, bom, tentem, tentem fazer, porque, assim, e conversem comigo, tipo, então, uma retroalimentação, tá? Eu tiro o microfone da antena. Pronto, já tirei. É, antes, para começar hoje, vou falar brevemente da generalização do que a gente trabalhou ontem, não, quarta, né, que era funções quadráticas. O seguinte passo seria o que a gente chama funções racionais. Então, funções racionais. Também, polinomiais. Funções racionais a gente vai estudar, mas por enquanto não. Funções polinomiais. Eu vou dar uma definição muito rápida. Uma função polinomial. Polinomial é da forma fx igual a n, x a la n, mais a n menos 1, x a la n menos 1, mais continua, a x a 0. Isso que quer dizer? Bom, basicamente que a gente tem na soma de n constantes. Quais n? São a 1, a verdade são n mais 1, né? São desde a 0 até a n, ou seja, n mais 1. E uma variável independente, note que a gente aqui não está trabalhando com duas variáveis, e potências. Em particular, bom, o que a gente já viu, exemplos. Essa é uma classe maior que inclui as classes que a gente moralmente já trabalhou. Exemplos, funções lineares. O primeiro exemplo seria nas funções lineares. Funções lineares. E eu só vou botar por si alguma coisa. Bom, mx mais b e funções quadráticas. fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, todas elas são casos particulares de funções polinomiais. A gente demorou um tempinho para fazer, tipo, com paciência e calma, esses dois casos. Aqui a gente descobriu o que é inclinação, e gastamos um tempo em descrever o que é inclinação, que toda reta depende só da inclinação de um ponto, e aqui a gente gastou um tempo para saber qual era o vértice e tudo isso. O que eu estou dizendo agora, quando eu penso, é que, em geral, você tem funções polinomiais. Uma funções cúbicas. Só que, acima de 2, já se complica a gente ter uma descrição tão detalhada de todas as características geométricas das funções. Ou seja, quando a gente trabalhou quadrática, a gente conseguiu encontrar o vértice. Aqui, a primeira coisa, por exemplo, vocês pensarem é, bom, como uma função cúbica, ela tem interceptos com o eixo x, ela onde intercepta. Então, você precisaria uma fórmula do tipo, a fórmula que você tem para funções quadráticas. Lembra que para funções quadráticas você tem menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. E muitos de vocês podem pensar que essa fórmula é feia, né? Mas vocês não sabem qual é a fórmula para funções cúbicas, né? E ela existe, e é bem feia, tá? Então, ir traz, tentar descrever geometricamente funções polinomiais acima do grau 2 é um problema interessante, mas muito mais difícil.
e talvez não seja de nosso interesse. A gente vai contar com umas ferramentas com maior alcance, com maior força para trabalhar esse tipo de funções, que vai ser a derivada. Quando a gente estiver lá, não sei quando, não sei, vai chegar eventualmente, vamos chegar eventualmente nesse ponto, tá? Tudo bem? Então, essas são funções polinomiais, não tenho nada mais o que dizer. De que trata a aula de hoje? De fazer exemplos aplicados, de como vocês interpretarem um exemplo que esteja escrito em palavras e vocês botarem em uma função, tá? Então, agora, vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se alguém escreveu, não, ninguém escreveu. Vou compartilhar com vocês uma nova tela, que é a tela do livro. A tela do livro. Tá. Olha, espero que vocês estejam olhando o livro neste momento. Agora vou falar sobre esse esquema, mas primeiro vou tentar fazer um exemplo, tá? Esse é o primeiro exemplo que a gente vai considerar. Esse exemplo que eu falei aqui, exemplo aplicado, isso está na página 135, tá? Então, vejamos. Calentamento global. O incremento, nota que aqui só em palavras, né? Só em palavras. Vejamos. O incremento global de temperatura, quer dizer, calor, calentamento global, é devido ao dióxido de carbono na atmosfera e a curva de Kelvin, que foi nomeada em honor ao David Kelvin, professor do Instituto de Oceanografia, dá a média de dióxido de carbono medida em partes por milhões na atmosfera desde o início de 1958 até o 2006. Mesmo que a gente tenha dados de todos os anos, a gente vai construir a curva só destes pontos que foram selecionados aleatoriamente, tá? Ou seja, ano tras ano, desde 1958 até o 2007, o pessoal lá do Instituto da Oceanografia mediram quanto dióxido de carbono existe na capa de... Peraí, ele diz atmosfera. Não, eu ia falar capa de ozono, mas não é. É na atmosfera. Então, no ano 158, tem 315 partes por milhão, né? E, bom, tá. O scatter plot, não sei, acho que não tenho uma tradução exata para scatter, como de dados. Associado com essa data, mostrar na figura 5.4, o modelo matemático dado para aproximar o CO2 é esse. Aí vocês se podem perguntar, olha, aqui estão graficados, aqui na parte de baixo, estão graficados os pontinhos, ou seja, eles fizeram 1958, 315. Então, aqui, por aqui, este ponto inicial, que está aqui na origem, é 1958. E aqui está, olha, 315, abaixo do 320. Aí eles vão no seguinte ano, que seria 1970. 1970 está 12 anos depois do 1958. Então aqui eles põem 12 anos, mais 10 anos, 12 anos, e a quantidade é 325, ou seja, aqui tem que estar por aqui. Só para entender o gráfico. Agora vocês podem se perguntar como diabo foi que eles tiraram desses pontos este polinômio quadrático. A maioria a maioria, se não é todos, os problemas que vocês resolverão neste curso vão ser deste tipo. Vocês vão ter o modelo matemático pronto. Mas é claro que ele não sai do nada. Ele sai por um método chamado mínimos quadrados. Então, a pessoa que é curiosa, não é minha tarefa ensinar isso para vocês, mas talvez eu possa dizer que para vocês que isso existe, se chama aproximação por mínimos quadrados. É uma somatória, é uma conta fácil, a verdade. Então, eu convido vocês a darem uma olhada, tá?
e vocês chegam em coisas como isso. Ou seja, isso não sai do nada, não é mágica. Simplesmente você tem uma quantidade de pontos e você quer saber qual é a melhor curva, ou seja, qual é o melhor gráfico, né? Curva, gráfico, toda curva não é o gráfico de uma função, mas as curvas que são gráficos de uma função são as que satisfazem o teste da linha vertical. Aí tudo vai meio que se conectando, tá? Então, continuamos. Use o modelo para estimar o tempo médio de... o tempo... peraí, também. Use o modelo... sim. Utilize um modelo para estimar a quantidade média de dióxido de carbono no ano 1980 e suponha que a tendência vai continuar, ou seja, que o modelo vai continuar servendo. Utilize ele para predizer a quantidade de CO2 no início de 2010, tá? Então, temos essas duas perguntas e vocês podem se perguntar se vocês sabem responder. Scatter seria tipográfico? Não. Deixa eu traduzir literalmente o que significa scatterplot. É algo mais como grafo de pontos. Scatter tem a ver com dispersão de... é essa a palavra. Scatterplot. Gráfico de dispersão. Essa é a palavra. Gráfico de dispersão. Qual é o sentido disso? Deixa eu voltar para a tela. Cadê? Vocês estão olhando qual tela? Vocês estão olhando o livro, né? Porque eu me perdi. Peraí. Vou tirar isso. Alguém me respondeu? Vocês estão olhando o livro, né? Eu espero que estejam olhando o livro, porque eu estou falando do livro, tá? Tá bom. Se não estiverem olhando o livro, então fala, tá? Scatterplot é gráfico de dispersão, exatamente isso. Porque... Deixa eu botar de novo aqui no caderno. Então, basicamente, quando você está na vida real, no mundo real, você obtém medições. Qualquer coisa que você faz, se você quer saber como se comporta, ela não vai ser legal. Vai ser tipo uma nuvenzinha de pontos. Ela vai ser uma nuvenzinha de pontos. E você vê essa nuvenzinha de pontos e você pode se perguntar qual será, aqui você tem um tempo, e você quer se perguntar que é o que vem, né? Os modelos são para predecir, modelos de predição, porque baseado em data anterior, você quer saber o que vai acontecer no futuro e, em base a isso, você fazer predições. Essa, por exemplo, aqui, o melhor seria uma linha, porque tem cara de linha, né? Os dados que tínhamos lá não eram muito lineares, eram tipo assim. E eles ajustaram com uma parábola, então tem que ser outra aproximação. Mas a dispersão quer dizer que eles estão dispersos, tipo espalhados em todo lado, tá? Vamos resolver as duas perguntas. Vamos resolver as duas perguntas que eram feitas no livro, tá? A resposta é mais ou menos simples. Não se trata de que seja uma pergunta difícil, mas se trata de que vocês entendam o que é perguntado. Não vou fazer o valor numérico delas, mas eu quero que vocês me digam o que eu teria que fazer para responder a pergunta A. Aí o desafio não é, de fato, vocês fazer uma conta. A conta é fácil. A desafio é vocês entenderam o que estão perguntando, basicamente essa é a pergunta. E aí, o que vocês resolveriam? Então, pode responder rapidinho. Se não, responda eu, né? As perguntas são fáceis. Basicamente, o que tem que ser feito é
o que tem que ser feito é nada, avaliar. Simplesmente, no A, vocês pegam o valor do T, aqui substituem por 23, porque 1980 são 23 anos depois de 1958. Né? Aí tem uma coisa interessante, porque se você pega a calculadora e você faz a conta, quanto dá 1980 menos 1958? Dá 22 anos. Pode fazer, se quiser, ou pode fazer na mente. Mas todos esses problemas exigem de você uma capacidade grande de compreensão leitora. Por quê? Porque aqui fala o seguinte: no início de 1958, ou seja, você tem que contar o 1958 também. Quando você faz a diferença de 1980 menos 1958, você tira fora todo o 1958. Vocês percebem isso? Por exemplo, se eu falo, quantos, quantos números tem antes do 10? A conta vai variar. Se você conta o 10, são 10. Se você não conta o 10, são 9. Então, pensa nisso. Pronto. E a outra pergunta é, o que acontecerá no 2010? Quanto será a concentração de dióxido de carbono na atmosfera? Aí, qual seria o termo a avaliar? Vou deixar vocês pensarem nisso. Tem que avaliar, pegar esse polinômio. Vocês mesmos façam a conta, tá? Botem na calculadora, não tem que fazer de cabeça, até porque essa decimal é bem feia. Botem isso na calculadora e me digam. O importante não é, de fato, a conta. Bom, que seja bom que vocês façam bem, porque senão fariam uma predição errada, mas que vocês saibam qual é o T que vocês têm que substituir. Né? Esse que é o desafio de compreensão. É um desafio de compreensão, tá? Então, quem tiver a resposta, bota no chat e, por enquanto, eu vou passar no outro tema. Este é um exemplo típico de dados. Vocês que vão ou querem, ou talvez simplesmente estão testando o que acontece na economia. Na economia, todos os dados são discretos, ou seja, você não pode medir o tempo todo. No mínimo, por mais fino que seja, vai ser cada hora ou cada minuto, ou a oscilação de preços de uma ação, o índice do produto interno bruto se mede ano a ano, tá vendo? Então, estes modelos, e em particular a disciplina de estatística, que é onde vocês são ensinados de tudo isso, é muito importante, tá? Quem tiver a resposta da parte B, bota no chat, tá? Agora agora estou compartilhando o caderno, né? Agora vamos falar sobre qual é o processo de modelação matemática, tá? Então, qual é o ciclo? Qual é o ciclo de vida de um problema matemático? Então, a gente vai entender a matemática, vocês vão entender a matemática como uma ferramenta, né? Então, vamos dizer, modelagem seria a palavra? Modelagem matemática. Modelagem matemática, tá? Basicamente, são as seguintes fases as que vocês têm que fazer. Peraí, vamos. Ops, tanto faz. Aqui. Tá, é isso. Então, o que acontece é que vocês obtêm dados de um problema real. Que, pelo geral, é complexo, parece impossível,
completamente. Por exemplo, atualmente o problema de saber qual vai ser a quantidade de infectados por COVID-19 e qual poderiam ser as medidas a serem tomadas para diminuir, tá? Existe uma estratégia que chama de imunização de rebanho, né? Que quer dizer que todo mundo pegue a enfermidade para criar imunidade, né? Só que não entende ninguém bem o vírus e ainda não é certo de que as pessoas não possam se infectar duas vezes, porque um vírus mudou e tem mais de uma tipo do mesmo vírus, se chama cepas, né? Então é um problema real que é praticamente impossível de resolver completamente, porque tem uma parte viral, biológica, de entender como o vírus se pode reproduzir e como ele pode mudar. Tem uma parte econômica de entender como as pessoas psicologicamente vão agir ante uma situação de estresse. Tem uma parte matemática, que é a parte matemática, aunque vocês não acreditem, sempre é a mais fácil, porque são modelos exatos. Então, as previsões matemáticas são as únicas que a gente já faz. Se vocês já perceberam, em alguma notícia que vocês disseram, não, o pico da pandemia vai ser tal dia, porque é a partir da formulação, porque a gente faz um problema aproximado. O problema aproximado quer dizer que você faz umas suposições e observações. Sim? Você vê como ele se comportou, vê, tenta avaliar quais são os parâmetros. Tipo, se vocês perceberam, todo mundo fala que é uma exponencial. Aquilo do Covid-19, mas não é. É uma curva que chama logística, uma curva que chama de logística. Resolver. Solução aproximada. Tá? Você faz aquela aproximação, resolve ela, porque quando já está no contexto matemático, já é só você fazer algo tão simples como aquilo que a gente está vendo da capa de ozônio, do calentamento global. Você simplesmente vai avaliar, porque você já fez o difícil, que é o problema aproximado. Por exemplo, uma predição daqui até o próximo domingo é que tenham 11.000 mortos no Brasil. Essa predição foi feita por um professor de matemática do Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma predição baseada num crescimento anterior. Não sei se vai estar certa, eu espero que não, né? Mas ele se basou nos dados anteriores para alertar e que as autoridades tomem medidas diferentes para evitar que a gente consiga esse número. Entendem? Para que se venham os modelos matemáticos, vocês, com um modelo matemático que prevê, dizem, se a gente continuar desse jeito, a gente pode conseguir este patamar em tal tempo. Então, vocês, as pessoas vão dizer, não, isso é inaceitável. A gente não pode ter um problema tão grande quanto isso. Então, então se não quiser, então muda a estratégia, porque senão não vai ter jeito. E você compara com diversos modelos e diversas estratégias aplicadas em outros contextos. Então, você aplica na solução real, você analisa e aqui testa. Então, a predição do professor do IEM, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, foi 11.000 mortos para o domingo. Aí tem que testar o domingo para ver se foi isso. Se foi isso, quer dizer que a predição está correta e ela nos pode seguir ajudando a predecir no futuro, então tem que ser tomadas medidas em base a esse modelo. Se não foi correto,
quer dizer que temos que ajustar o modelo e fazer tudo de novo. É um processo iterativo. Então, basicamente, isso é o que é feito. O exemplo que a gente viu de calentamento global, de presença de partículas de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera, nos ajuda a saber que, se vocês percebem, vou botar, bom, não vou botar, ele era uma coisa quadrática, era 0,016, 17 ao quadrado, e aqui mais uma coisa, algumas coisas. Mesmo assim, ele é um polinômio quadrático. Na aula passada, a gente viu que se este coeficiente, ou seja, o A, este é o que vale A, é positivo, a parábola abre para cima. Quer dizer que ela vai continuar crescendo. E quer dizer que a gente vai saber, baseados nesses modelos, quando a gente vai ter demasiadas partículas de dióxido de carbono. E, obviamente, a gente não quer chegar até lá, né? A gente quer predecir isso e mudar a história antes de que isso aconteça. Essa é a ideia, não é? Tudo bem? Tudo bem. Então, como eu falei, hoje vai ser mais ou menos rapidinho. Não vai ser muito longo, mas eu consigo falar para vocês mais uma coisa que se chama funções racionais. Quando eu falei funções racionais, aí vou parar aí, vai ser simplesmente a definição, e vai ser fácil porque a gente já tem os elementos. E aí eu vi uma lista mais tarde falando de problemas da vida real, tipo aplicações da matemática, e vocês podem encontrar algumas dificuldades no sentido que vocês vão ter que ler e entender. Isso não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que tem que ser treinada. Isso é o mais importante, eu acho, em qualquer processo de aprendizagem, ou seja, tudo, né? Então, vamos lá. Vou falar de funções racionais. Elas são fáceis de definir, por quê? Uma função racional uma função racional é dada por... Oh, não, melhor não. É da forma R de x igual a P de x sobre Q de x. Onde essa aqui é uma função polinomial. Deixa eu ver se tá tudo bem no chat. Vocês estão vendo o quadro, né? Polinomial. E é uma função polinomial. As funções racionais em parte, uma coisa, só uma construção de coisas que a gente já conhecia. Porque a gente já conhecia as funções polinomiais. Então, simplesmente botar polinômio sobre polinômio. Isso. Só que o grau de dificuldade para a descrição dessas funções aumenta significativamente, como a gente vai ver. Já era difícil só um polinômio, um sozinho de grau maior do que 3, ser descrito. Agora, um polinômio sobre um polinômio é pior porque esse polinômio de embaixo pode dar zero. E aí que as coisas se complicam, tá? Só vou falar do domínio. O domínio de uma função racional é o domínio de P de x, ou seja, o domínio do numerador interceptado com o domínio do denominador, menos você tem que tirar os pontos onde o denominador seja zero. Porque nesses pontos você estaria explodindo, né? Você estaria dividindo por zero. Isso nunca pode ser feito. Mas os domínios dos polinômios são todos... Tá. Porém, como vocês já perceberam, porém, o domínio dos polinômios
são todos os reais, né? Então, essa interseção vai dar os reais. Então, vai ser reais menos os pontos onde o polinômio denominador é zero. Ou seja, essa interseção eu nem preciso me preocupar porque eu já sei que são 2 reais. Então, tudo bem. Vai ser os reais menos tirando o zero. Vamos ver uns exemplos. Exemplos. Tá. E aqui, bom, pode... O limite é sua criatividade. Porque você bota qualquer polinômio. Olha esse polinômio. É um polinômio. Porque pi é um número real e raiz de 2 também é um número real. E ela toda é uma função racional. Porque é um polinômio sobre um polinômio. E tem muitos polinômios que a gente vai trabalhar que são desta forma. Acima é um número e abaixo um polinômio. São funções racionais por definição. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Tá tudo certo? Na aula que vem, lá na quarta que vem, a gente vê outro tipo de funções que se chama funções potentes. Os exercícios que eu vou mandar é para vocês tentar fazer exercícios de aplicação, ou seja, basicamente é uma lista de leitura, porque, como eu falei, o mais importante é compreender o que é perguntado nesses exercícios. O difícil não é fazer. Os modelos matemáticos são relativamente simples. Mas hay que pegar, né? Tem que compreender. E aí, então, na quarta eu falo de outro tipo de funções e depois a gente vai introduzir outro tipo de funções exponenciais e logarítmicas. As exponenciais costumam ser muito importantes na aplicação da vida real porque tem muitas coisas que seguem padrões exponenciais. O número de habitantes humanos na Terra sigue um padrão exponencial. O crescimento de bactérias tem um padrão exponencial. E muitas coisas seguem um padrão exponencial. Então, a gente vai estudar isso. E depois que a gente termine isso, a gente já vai começar a falar de limites. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, questões? Se houver dúvidas, tente guardar elas e aí me perguntam no início da aula que vem, tá? Tá bom. Então, se não há nenhuma dúvida, então a gente se vê na semana que vem, na mesma horário, tá? 11 da manhã. Então, tchau, tchau. Até mais.